Câncer! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de câncer e também para vários posicionamentos no seu mapa astral que estejam em câncer. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chega a essa leitura e não a partir do momento em que eu estou fazendo-a, tá bom? Vamos lá! Nessa leitura a gente vai dar uma olhada no coração da questão, ou seja, o assunto mais importante para você nesse momento, o que está por trás disso, na raiz da questão. Vamos olhar quais são os maiores desafios, quais são as forças que você tem para lidar com tudo isso, como que essa situação está influenciando o seu momento, qual é a lição a ser aprendida para que haja um excelente, espero, possível desfecho, mas enfim, a gente vê o possível desfecho. Pegamos conselhos e ao final você pode fazer 3 perguntas ao tarô que eu respondo com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta que vier, tá? Lembrando que é uma leitura geral e que se você deseja fazer uma leitura particular, tem os meus dados aqui embaixo para você entrar em contato comigo, beleza? Antes da gente começar essa leitura, eu quero pedir a você que deixe o curtir aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. E se você gostar, se ressoar para você, me deixa um comentário, eu vou gostar muito de ler. Bora lá, Câncer. Qual é o coração da questão para Câncer? Câncer. Algo bastante nocivo que ficou para trás. Algo muito nocivo que ficou para trás. Mas que ainda está num período de limpeza. Pode ter sido um relacionamento violento, tóxico, manipulador, tá? Porque tudo isso aqui tá dentro da energia da carta do diabo. O diabo mais o 5 de copas, né? A dor de estar lidando com um momento de muitas vezes de separação, de perda, né? Mas ao mesmo tempo também, quando o diabo vem invertido, é aquela sensação de uou, eu estou aqui sentindo a dor dessa situação, porém eu também estou sentindo o alívio de ter deixado essa situação para trás, tá? Porque é a gente processar as muitas emoções e tá me vindo uma coisa até assim, tipo estresse pós-traumático, sabe? É a gente ter que estar lidando com algumas coisas que aconteceram e que foram extremamente potentes emocionalmente pra gente, né? Que demandaram da gente coragem pra gente se livrar de alguma coisa que estava realmente muito difícil, muito difícil. Quando a carta do diabo vem juntamente com uma carta de copas, que é uma carta que fala sobre amor, relacionamentos e tal, e o 5 de copas geralmente fala sobre algum breakup, algum fim de relacionamento aqui que a gente está processando, eu sinto de falar assim que com certeza esse relacionamento era bastante prejudicial em todos os níveis para você. E agora eu tô sentindo que é como se fosse assim, você também está olhando o quanto você esteve à beira do abismo enquanto você estava nessa situação. Então é também você
eu tô sentindo aqui uma sensação até, porque eu tô sentindo como se fosse uma cólica, enquanto eu tô falando isso para você, que é aquela cólica que dá quando a gente tem medo. Então, eu sinto que você pode ter sentido muito medo em alguma situação que foi, e o meu coração agora começou a disparar, uou, e que foi uma coisa bem, eu falei, né, bem traumática, que eu sinto que você está processando. Nossa, fazia bastante tempo que eu não sentia assim, tão fisicamente, as cartas e a energia. Agora já deu uma sossegada, mas eu realmente estava me dando umas cólicas aqui. Que é muito como muitas vezes a energia se manifesta, né? Quando você tem aquele medo, dá aquela coisa, a gente meio que até a gente se encolhe um pouco, a gente protege as vísceras, né? A gente protege os órgãos vitais, né? Ok. Dá uma olhada no fundo do maço. Cavaleiro de Paus. Deixa eu só tirar a distração aqui. É algo, eu fui mexer ali porque algo apareceu e me chamou muito a atenção com a luz, porque a luz do celular apareceu e eu falei, nossa, esse bagulho vai me distrair, deixa eu virar. E essa é muita energia também do Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é aquela figura, aquela energia, aquele arquétipo de pessoa que entra nos lugares e tem todo um carisma, tem toda uma excentricidade, tem todo um jeito de bater no peito e mostrar o quanto é corajoso, entendeu? Tem toda uma demonstração de poder aqui, que é algo que faz com que a gente fique, sabe, assim, é apaixonante você estar na presença de um cavaleiro de paus. Só que essa energia do cavaleiro de paus é uma energia que ela também é como uma labareda de fogo. Pensa numa pessoa fazendo um espetáculo com fogo. E o fogo some, é uma uou! E aí, cadê o fogo? Entendeu? Esse fogo também é um fogo, muitas vezes, um fogo de palha, entendeu? Que pode ter sido uma paixão, né? Muito grande, mas que foi uma coisa que entrou queimando, entendeu? E saiu deixando cinzas mesmo, sabe? Eu sinto que foi alguma coisa que foi intenso, porém intenso também, intenso no melhor e no pior sentido, né? Porque nem as coisas quando começam porque estão boas, né? Então vamos dizer a energia que estava presente na coisa. Então eu sinto também que essa energia do cavaleiro de paus que estava no fundo do maço, ela também é uma energia que você está tentando recuperar de alguma maneira, né? Essa presença, essa autoconfiança, né? Essa vontade de enfrentar novos desafios, tá? Ok, vamos para a raiz da questão. O que está por trás de tudo isso? Uou. 6 de espadas. 6 de espadas pode ser algumas coisas, mas assim, bem geralzão, você se moveu mentalmente de pensamentos extremamente difíceis para uma certa paz mental. É como se fosse a gente sair de um porto, enfrentar algumas águas turbulentas e depois a gente alcançar a terra firme. É essa sensação que está na raiz da questão, ou seja, algum tipo de movimento para buscar a sua paz mental você já fez. Alguma atitude e com certeza você teve ajuda. Essa carta é uma carta que fala aqui de ajuda para superar alguns momentos difíceis no campo do mental,
de também, muitas vezes a gente, numa conversa com alguma pessoa, ou essa também é a carta da internet, muitas vezes a gente, acessando algum tipo de conteúdo na internet, a gente entra em contato com uma informação que nos faz mover adiante, que faz com que a gente tenha mais consciência, que faz com que a gente deixe de acreditar em alguma coisa que estava nos limitando, e isso faz com que um movimento à frente seja iniciado com o 6 de espadas. Então aqui na raiz da questão já tem esse avanço, tá? O louco invertido. Você saiu de uma situação em que você percebeu que não tinha potencial absolutamente algum e que, além de não ter potencial, isso era algo que estava mexendo com uma característica, um potencial, algo muito caro para você, algo que você gosta muito, que é a tua criatividade, o teu potencial e a tua liberdade, de ser o louco, entendeu? De ser essa força criadora, cheia de potencial, tá? Tinha algum tipo de estagnação, tinha algum tipo de água parada, sabe, nessa situação aqui. Então talvez você nem tenha essa coisa. Eu tava me lembrando dessa coisa que eu falei das águas, né? É como se tivesse sido mesmo eu tô sentindo como se fosse uma coisa de um sufocamento, sabe? E uma necessidade de você fazer isso a todo custo, como se fosse assim, uma urgência, eu tô sentindo, tá? Que aconteceu aqui e que levou você a sair de uma situação em que você estava não é, eu não tô conseguindo achar a palavra, gente. Eu vou pedir mais uma carta e vou achar a palavra, pera. Eu não tô conseguindo formular aqui o que eu tô visualizando aqui. Me dá mais uma carta para eu conseguir explicar direito essa minha linha de pensamento aqui da 6 de espadas e o louco invertido. O 9 de paus, exatamente. Tinha um cansaço e tinha uma sensação presente de que assim, ou é agora ou é nunca, porque é uma oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade para encerrar isso. Porque eu ainda tenho um resto de energia, tenho um resto de lucidez, e se eu não fizer isso, isso vai ficar pesado demais e depois pode ser que eu não consiga lidar, tá? Então, que bom. Eu senti muito essa carta do 9 de paus como um momento de lucidez, de saber exatamente o que fazer, sabe? Eu espero não estar totalmente certa para a maioria das pessoas, mas eu estou pegando alguma sensação de emergência em alguma situação aqui que aconteceu no passado. E aí, se ressoar para vocês, que se vocês quiserem dividir, se de fato ressoou, de boas. Vamos lá. Desafios para Câncer. Quais são os desafios para Câncer? O Rei de Copas. É
meio óbvio assim, mas o seu maior desafio é você lidar com esse processo emocional que você está passando, que é o 5 de copas, né? É processar esse luto. Processar esse luto e tem aqui uma coisa que eu sinto que é como se ele estivesse fazendo esse movimento aqui na tigela, né? É uma coisa e acreditar nessa coisa dos ciclos, entendeu? De que as coisas continuam girando, as coisas continuam indo, é um manter as coisas em movimento, né? Manter a energia se expandindo, porque aqui à medida que ele vai fazendo esse movimento, a tigela vai vibrando, a água vai vibrando e as coisas vão se expandindo, né? O potencial de cura, porque para mim esse rei de copas é um rei de muita cura emocional, porque, né, tem inteligência emocional para lidar com as pessoas em volta dele, mas também com as coisas dele também, porque já teve muitas experiências, né? E do coração dele tá saindo muita luz. Então eu sinto que assim, tem muita coisa no coração realmente que você tá curando e que são coisas que foram extremamente tóxicas para você. Então, seu desafio vai ser você se manter nutrindo esse processo aqui até você sair do outro lado. Porque aqui ainda é um processo, né? O 5 é sempre uma fase de crescimento, de desafio para a gente superar alguma coisa. E o rei é quando a gente se estabiliza. Então, o seu desafio é você superar isso e chegar nessa estabilidade, fazendo tudo isso, né? Mantendo o movimento, é como se fosse assim, meio que limpando, fazendo essa limpeza emocional que ela está fazendo ali, observando muito bem tudo aquilo que você está sentindo, prestando atenção nos gatilhos, né? Então, tenha um cuidado com o seu próprio coração, que eu estou sentindo aqui, que é um dos desafios, né? Então, o seu maior desafio nesse momento é você cuidar do seu coração. Vamos lá, o que mais, Câncer? Pera. Carro. Tem alguma coisa na minha garganta desde cedo. Acho que deu uma melhorada. E aí a gente vem para Imperatriz como desafio. A Imperatriz tem uma energia muito boa. Então eu nunca sinto que ela tá batendo de frente com você no desafio, a não ser que ela venha invertida, tá? Ela tá acolhendo você e ela tá desafiando você a se entregar aos cuidados, né? Porque assim, eu sinto o Câncer sempre cuidando muito e eu sinto que agora você precisa se entregar aos cuidados, deixar-se nutrir, deixar-se maternar, sabe? Tem toda uma energia que eu sinto que você precisa restabelecer, que é a energia da autoestima, do amor, da confiança, da criatividade, porque lembra que eu tava falando muito que eu estava sentindo um sufocamento da criatividade? Então, tem muita coisa de criatividade que eu sinto que está precisando surgir e que a Imperatriz convida você a nutrir. Não está desafiando, está convidando. Né? Você criar por criar. Criar pelo deleite, pelo seu próprio prazer. Criar coisas para você que você goste. Seu desafio vai ser você também fazer as coisas que você ama. Entendeu? Se dar esse curtir da vida.
Porque eu sinto que assim, tá um pouco difícil, porque o 5 de copas geralmente é uma carta que tem uma tristeza, né? A gente ainda tá num processo, a gente ainda não... É o 5 de copas e o 6 de espadas tem muito essa mesma energia. A gente ainda está no meio de alguma coisa. A gente até confia que vai melhorar, mas a gente ainda está no meio, entendeu? A gente está olhando lá, a gente vai chegar lá, mas ainda tem um pouquinho de chão. Ainda tem coisa para processar aqui, ainda tem, né? Mas já está melhor do que estava antes, não é? Então, vamos lá. Mais uma carta de desafio aqui. Tá, essa. Na dúvida, tá. 4 de espadas. Tem essa cura e esse tempo da cura. Lembra que eu estava falando dessa coisa? Né? A gente vai... Um dos desafios é aceitar o tempo da cura. E se dar esse tempo, e se dar esse descanso, e se dar esse... E aqui, para quem, por exemplo, essa energia tá ressoando como o final de algum relacionamento, esse conselho é você voltar para você por algum tempo também. Sabe aquela coisa de não saia por aí em desespero, buscando já encontrar outro par, porque isso não é cura. Cura é a gente ficar com a gente conversar com a gente mesmo curar o nosso coração. Quando a gente muitas vezes busca uma outra situação, achando que a outra situação vai curar aquilo que a gente ainda não curou dentro da gente, a gente só vai repetir aquilo que a gente fez. Então aqui tem um desafio que eu sinto que é assim: vamos curar esse padrão para que ele não se repita? Né, tem algum tipo de padrão envolvido aqui que eu tô sentindo, tá? Porque tem coisas que eu sinto que você sabe que você precisa deixar para trás, tem experiências passadas nesse 6 de espadas, das quais você já se afastou e que você não quer voltar, porém você ainda não alcançou a estabilidade de dizer, gente, isso já não me pega mais, porque eu já tenho todas as habilidades para identificar isso e já não me envolver mais, seguir adiante e não me envolver mais, né? E eu sinto que isso acontece muito num período 4 de espadas, que talvez você esteja evitando, né? Muitas vezes, eu lembro que eu estava falando de alguma coisa de trauma e tal, muitas vezes quando a gente lida com o trauma, não nos dando descanso, começando a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? Aquela coisa, não, vou focar no trabalho, aí começa a trabalhar pra caramba, ou começa a fazer outras coisas, né? Se divertir pra caramba, sair pra balada, beber demais, ou ficar jogado em algum lugar, fazer alguma coisa demais, assim, né? Pra dar uma compensada. E não olhar pra isso, né? E não olhar e não curar. É tipo assim, uma hora eu vou esquecer, porque eu vou estar fazendo um monte de outras coisas, e aí não processa. Só que quando a coisa meio que sai da sua cabeça, meio que desanuvia, você volta ao padrão anterior, porque você não pensou, não curou, não modificou a programação, e aí não tem como ter uma programação diferente, né? Então, assim, tem um tempo aqui, tem um tempo que precisa ser dado. E que eu sinto que é o maior desafio para você. E tem uma volta ao ninho também, né? Tem esse... De novo, eu sinto aqui uma reatividade a voltar a um lugar onde você é confortável, onde você tem conforto. Talvez você não sinta que você tem um lugar seguro para fazer isso. Talvez você não tenha um ninho que te dê essa segurança de você poder descansar e processar isso. Pode ser um desafio, tá? O 4 sempre é uma estabilidade, né? Então pode ser que você não sinta essa estabilidade mental também para lidar no momento com isso. Ok, vamos agora para as forças, né, Câncer? Vamos dar uma olhada nas forças.
Cavaleiro de Ouros, o trabalho vai bem, obrigada, tá? Você, então, é aquela coisa, eu acho que você resolveu dar uma focada aqui no trabalho, né? Agora, eu sinto aqui sempre o Cavaleiro de Ouros, quando ele aparece, principalmente como força, ele reforça alguns tipos de comportamento, que são comportamentos que estruturam, criam ordem e possibilitam uma permanência. Então, tipo assim, uma boa rotina, né? Se programar para fazer uma poupança, ter uma lista de afazeres e tomar conta disso, né? Continuar seguindo em frente. E eu sinto assim, aqui tem uma coisa de pé no chão que esse cavaleiro me passa, que é você realmente saber que existem questões materiais, questões cotidianas, questões banais, muitas vezes, que necessitam de atenção diária e que são, muitas vezes, estabilizadoras para a gente. Então, assim, eu sinto que aqui você tem a força de não descuidar de algumas coisas que são básicas para você e que criam uma estrutura, vão pavimentando um caminho mais seguro para você adiante. Então, assim, eu sinto que você está com a força de construir algo muito sólido para você, porque para mim esse cavaleiro, todo o terreno onde ele pisa, ou ele fertiliza esse terreno, ou ele cria um caminho, ou ele abre uma estrada, entendeu? Então vamos lá. O que mais que Câncer tem de forças neste momento? Tá, eu até entendo isso aqui. Lembra da Imperatriz desafiada aqui, né? Que a gente conversou? A Imperatriz desafiada, ela está muito dentro dessa energia aqui, que eu sinto que pode ser uma falta de confiança e pode ser também uma má administração do seu tempo, dos seus recursos ou da sua energia que está acontecendo. Não é? E aí você está falando, pô, mas ela não está falando de forças? Sim, eu estou falando de forças. Só que assim, eu estou mostrando onde você está gastando essa tua força, e dizendo já para você como que você se organiza para que essa força funcione para você. Porque no momento ela está um pouquinho desafiada, talvez você não esteja usando isso, talvez você não esteja enxergando onde é que estão esses teus recursos, tá? Mas a gente faz um exercício agora de perguntar, onde estão os recursos que me dariam força que eu não estou enxergando nesse momento? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está a confiança no meu trabalho? Porque é tudo isso que essa rainha tem aqui. Onde é que está o meu bom senso para tomar boas decisões a respeito do meu negócio, para administrar qualquer equipe que eu tenha, né? É tipo assim, eu cuido muito bem da minha casa, eu cuido muito bem do meu trabalho, eu cuido muito bem das minhas crias, né? Em crias você bota aí filhos, plantas, pets, projetos criativos. Então, assim, eu sinto que tem muita confiabilidade de que você entrega, mas que você talvez não esteja reconhecendo que você tem em você. Então, tudo isso que eu falei da Rainha de Ouros, que é uma rainha muito trabalhadora também, tá? Eu sinto. É uma rainha que ela bota muito a mão na massa, tá? Sabe aquelas rainhas que é tipo assim, eu sou rainha, mas eu vou te contar que eu, antes de casar com este rei, eu já tinha o meu negócio, então eu não entrei aqui de mãos abanando, entendeu? Ela também já construiu alguma coisa. Então, eu sinto que você tem algo que você já construiu que te faz uma pessoa com essa energia de rainha, de já ter conquistas, e que talvez você não esteja trazendo para a mesa, entendeu? Que talvez seja uma coisa que você precise mostrar um pouco mais, tá? É isso.
Vamos lá. Opa! Já pularam mais 2 cartas de força aqui. E olha que coisa. Aqui está a figura que faz tudo de acordo com as regras, com a ética e com a mais alta ideologia, com o além, com o espírito, né, com Deus. E aqui está a carta de quem faz tudo de maneira um pouco sorrateira, duvidável, que geralmente burla as coisas a seu favor, né? Então, eu sinto que nesse momento você tem a força de enxergar esses 2 comportamentos. É como se fosse assim, você tem a força de enxergar a sua sombra e tem a força de enxergar a sua luz. Você tem a força de você ver os muitos momentos em que você age e muitas vezes atrai para si a energia com a qual você está agindo, que é uma coisa de eu vou fazer um negócio meio às escondidas aqui, eu vou fazer uma trairagem aqui, porque ninguém é flor do campo, todo mundo faz alguma coisa em menor ou maior, entendeu? E esses outros momentos onde você faz as coisas realmente seguindo as regras, que é o Hierofante, tá? Agora, tem uma outra lição aqui que eu sinto, que o Hierofante sempre quando aparece, ele já fala assim, olha, eu venho com uma lição, e a hora que você aprender essa lição e integrar essa lição, essa força nunca mais vai te abandonar, tá? E eu sinto que a sua força vai estar quando você entender que muito do que você faz ou pensa age contra você. E aí, quando você entender isso, você vai começar a entender quando você encontra uma situação onde isso está presente, e aí você vai saber agir. É isso? Deixa eu perguntar pro tarô se eu tô seguindo uma boa linha de pensamento aqui. Opa, força, tô. Massa, bora. É isso. Vamos ver como é que tudo isso está influenciando seu momento, Câncer. Tá, você tá focando no trabalho. Acho legal. Mas ao mesmo tempo também, essa carta do 7 de ouros aqui também, ela muitas vezes ela abre dúvidas, né? Abre espaço para algumas dúvidas, alguns questionamentos, porque aqui a gente ainda não está vendo exatamente o resultado daquilo que a gente está fazendo. A gente está só na fé e também um tanto de fé, um tanto de desconfiança e apreensão. Será que isso aí vai dar certo? Tá? Então, aqui tem também um avaliar, um avaliado de se você está colocando a energia no lugar certo, porque o 7 é a energia adiante, né? O 7 de ouros é o estou dando força para aquilo que eu desejo que vá adiante. Então, tudo que está acontecendo está mostrando para você que onde você coloca a sua força, onde você coloca a sua atenção, aquilo cresce, aquilo ganha importância, aquilo se expande, tá? E o pendurado tá fazendo com que você enxergue coisas de uma outra maneira. Eu sinto principalmente que é como se fosse assim, essa carta influenciou você a fazer uma parada, sabe? Uma parada e pensar.
sabe? Deixa eu inverter toda essa situação para poder enxergar o que foi que eu plantei. Olha só, eu vou inverter tudo isso aqui, ó. A carta tá assim. Eu vou inverter para enxergar, para conseguir enxergar o que é que está debaixo da terra, o que foi que eu plantei. Né? O que tem aqui embaixo? Quais foram as sementes que eu coloquei aqui, que é isso aqui que está saindo? Né? Eu não me lembro. Né? Pode ser que você não se lembre, pode ser que você não saiba, mas você está buscando entender. Você está buscando entender por que você tem algum tipo de resultado. Né? Como se fosse assim, o que está por trás de tudo isso que vem para mim? Né? Por que eu recebo isso em troca? Né? Tem um investigar aqui. Uma busca por mais consciência. Vamos ver o aprendizado. Opa, já pulou aqui. O aprendizado é o 7, o carro. Lembra que eu falei do 7, super importante da influência aqui, ó, o 7, que é a força adiante. O aprendizado é onde você coloca a sua força, você move da força, faz alguma coisa crescer, né? Coloca isso em andamento. Então, assim, a lição aqui é você saber exatamente onde você quer focar, tá? Tem um aprendizado também de saber que muitas vezes é muito sábio a gente perceber que a gente está no caminho errado, né? Lembra que eu falei aqui em algum momento da coisa do hierofante, que quando você... Toda vez que o hierofante está aqui na mesa, eu sempre sinto que a carta que estiver perto dele, ou o lugar onde ele tiver caído, tem uma lição muito importante, né? Então, esse aprendizado aqui de perceber quando você está entrando num caminho sem volta, ou entrando numa contramão, ou indo contra os seus interesses, ou fazendo alguma coisa que você sabe que, né, vai dar M, é contra tudo que você deseja, né? Quando você integrar isso, que é você reconhecer os padrões em você, para poder reconhecer os padrões em volta na comunidade, quando você entender isso, você vai saber exatamente onde focar a sua energia. Vamos ver o fundo do maço. E aí você vai saber como é que as coisas funcionam, como é que os ciclos começam, porque é como se fosse assim, você vai entender como é que funciona esse ciclo e você vai conseguir abrir um novo capítulo. Você vai, finalmente, é como se fosse assim, depois de muito ficar repetindo, eu sinto que uma nova coisa pode se abrir para você. É como se fosse assim, aprendi a lição, pronto, passei de ano. Entendeu? Aqui no aprendizado, tá? Mas aqui tem um aprendizado de você voltar para o seu caminho, entendeu? Voltar para a sua pista, voltar para sua direção, tá? Tem mais alguma coisa que eu ainda não falei para Câncer que eu preciso falar antes da gente ir para o possível desfecho? Me deu vontade de pegar uma carta para ligar os desafios e a raiz da questão. Porque a raiz da questão é tudo que está por trás. E os desafios é tudo aquilo que muitas vezes vem repetidamente para a gente ter que lidar. Então eu vou pegar uma carta aqui, tá? Oito de espadas. Oito de espadas é a carta de muitas vezes a gente não querer enxergar as nossas limitações e acreditar que muitas coisas, experiências, pensamentos nos definem. Tem uma libertação aqui que precisa ser feita, né? Só confirmou, só apertou o verde e confirmou, tá?
que tem uma libertação de padrões, de comportamentos, sabe, de pensamentos a respeito de si, enfim, né? E é o momento, hein? Ai, Câncer, é o momento. Eu amo quando essa carta vem invertida, porque é tipo assim, você tem a oportunidade de deixar isso para trás, porque o diabo está abrindo a porta para você ir embora. Pode ir embora, você não está preso. A ilusão que eu causo em você é que eu tenho poder sobre você. Mas agora que você está vendo a porta aberta, que está vendo eu aqui, não vou fazer nada. Pode ir, tá? Então, vamos lá. Possível desfecho. Qual é o possível desfecho para Câncer? A Lua. Tem um enfrentar dos próprios medos aqui, tá? Um enfrentar dos próprios medos. O 8 de copas invertido. Peraí. A força, tá. Apesar de você não saber exatamente o que vai acontecer, eu sinto que o que ficou para trás com a força. Você realmente, você se recupera, tá? Com força, com autoconfiança, sabendo que você é uma pessoa que tem uma energia de leoa, né? De proteção, de querer proteger muito. Nesse momento precisa proteger a si de alguma situação que realmente precisa ficar para trás. Então, como possível desfecho, eu vejo você alcançando muito mais da sua força pessoal e tendo muita força e dizendo para si mesmo, assim, é como se fosse assim, seu eu do futuro está dizendo, força, força, não caia na tentação de voltar atrás, não se iluda mais com nenhum tipo de situação, segue em frente confiando na tua força, coragem, tá? Vamos para os conselhos. Quais são os conselhos para Câncer? O primeiro conselho é Rainha de Espadas. Deixa o seu coração de lado e pensa com a tua cabeça. Tá? Assim. Tome as decisões que você precisa tomar, pensando racionalmente, tá? Ai, vou parecer uma pessoa fria e distante. Que seja. Neste momento é o que está sendo aconselhado. Segundo conselho, 10 de paus. Deixa essa situação para trás. Deixa o passado para trás. Terceiro conselho, a estrela. Lembre-se da sua luz e do seu sonho sempre. Você veio aqui para brilhar a sua luz. Cada um tem a sua luz, cada um tem o seu caminho, cada um veio aqui para brilhar de um jeito, tá? Você veio aqui para brilhar bastante. Eu sinto isso. Porque tem uma conexão aqui muito bonita que eu tô sentindo. De cura também, de você investir na sua cura, que isso de alguma maneira, porque eu tô sentindo, pera, o que é que eu tô vendo aqui? Pode ter um desafio de colocar essa dor dos 5 de copas em beleza da Imperatriz, transformar isso em força, no possível desfecho com a carta da força. E isso te dá a cura que você precisa
e de alguma maneira faz você brilhar. Então, eu sinto que assim, não perca a fé jamais, é um dos conselhos mais básicos aqui da estrela. Acredite no teu potencial. Lembre-se de seguir sempre a sua estrela, no sentido de lembrar de seguir sempre a sua direção pessoal, aquilo que de fato interessa para você, porque tem um aprendizado aqui de não ir atrás de uma outra trajetória que não seja boa para você. Mais alguma coisa desse conselho da estrela? Alguma coisa me falando de lançar alguma coisa assim, para lançar alguma coisa. Então, se você tiver, por exemplo, se você tiver o sonho de lançar uma coleção, enfim, qualquer coisa que você esteja querendo lançar, lance, porque eu tava ouvindo uma coisa assim, vamos lançar isso, vamos lançar aquilo, né? Mais um conselho. Bora. 5 de paus, afaste-se dos conflitos, tá? Afasta, não queira nada de ficar em ambientes que você sente que podem ser esse gatilho para você, de repente você, sabe, reagir e se queimar, tá? Agora tá no momento de você fazer 3 perguntas ao tarô. Câncer, bora lá? Pega um caderninho, escreve essas 3 perguntas, deixa um espaço para escrever as respostas, né? Nessa pausa do vídeo você pode pensar muito bem, né? Relembrar alguns aspectos aqui da leitura para ver se você de repente faz alguma pergunta específica. Se ressoou, se não ressoou, lembrem, usem com moderação. Pausa o vídeo aí. Pausou? Vamos lá. Eu vou responder com sim, não, talvez e um pouquinho da energia de cada carta. Primeira pergunta de Câncer. Sim, eu sinto que as coisas vão fluir bem nesse sentido. Segunda pergunta. Outro sim, e eu sinto que isso vai acelerar à medida em que você também começar a tomar as providências na direção de conseguir isso. É como se fosse assim, pode se mover em direção a isso, que é um bom caminho. Terceira. Não. E esse não, ele vem ou com um aviso de que isso não é justo, ou ele vem com um aviso de que isso não é... Peraí. Não é seguindo as regras, né? Não é de acordo com a lei. Não é de acordo com a lei. E lembra que tem uma lição aqui, ó, uma força de fazer as coisas certas, uma vez que você identifica alguns padrões, de tentar às vezes burlar alguma coisa. Tô sentindo que pode ser uma conexão aqui, tá? Mas é um não. Câncer, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Lembrando que é uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo. Se você ainda não deixou o joinha aqui nesse vídeo, por favor, deixa o joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, assim você recebe as notificações quando eu postar vídeos novos. Deixa um comentário para mim, me fala o que você achou dessa leitura e também, se você puder, compartilhe aí com outras pessoas de Câncer que você sabe que podem se beneficiar dessa leitura. Beleza? A gente se vê numa próxima. Eu espero que você processe esses seus sentimentos no seu tempo, se curando direitinho, e que numa próxima leitura a gente se veja, eu possa ler coisas muito, ainda mais incríveis para você. Beijos.